stories cortaram. Então, só pra finalizar, se você tá ensinando o seu filho e a sua filha a ficarem presos dentro do quarto e a ficarem à vontade na sua individualidade, no seu cantinho que você não quer, enfim, deixa eles lá fazerem, porque é melhor que faça aqui, que faça outro lugar. Você tá ensinando pra eles como que eles devem agir na rua, entende? Então, assim, do jeito que você ensinar como se namora em casa, é do jeito que eles vão fazer na rua, entendeu? Então, esse é o processo de educação, é assim que a gente faz. Então, você tem que, de fato, ensinar a um menino e a uma menina que não é pra poder ficar se beijando por aí e colocando mão aquilo na mão de forma sem em qualquer lugar, né? Então, outro dia me perguntaram assim, fiquei horrorizada porque vi 2 meninas se beijando no shopping. Minha querida, você tinha que estar horrorizada de ver 2 meninas se beijando, 2 meninos se beijando, uma menina e um menino se beijando, porque não é pra ninguém estar se beijando no shopping, entendeu? Não é tipo assim, não é normal que as pessoas fiquem se pegando por aí à luz do dia, entendeu? Isso é coisa que se faça dentro de um leito conjugal, é isso que a gente estava falando aqui, entre homem e uma mulher de forma respeitosa, entende? Então, assim, é para ensinar os seus filhos bem a respeitar os irmãos, a respeitar os pais, a respeitar a avó que tá lá, entendeu? Então, assim, na hora que o menino e uma menina tá namorando, não é para todo mundo ficar incomodado com a forma com que eles estão lidando, entendeu? Isso é muito loucura, entende? Então vai pra dentro do quarto. Então, de fato, um pai tem que conseguir conversar com um menino e falar, meu filho, respeito aqui dentro da minha casa, em qualquer lugar que você tiver. Na minha casa, na casa da sua namorada. A gente respeita as pessoas, entende? Então, assim, quarto de adolescente não é quarto de motel, gente. Não é. Entendeu? É para ser um quarto em que a porta fica aberta, em que as pessoas de fato podem entrar a qualquer momento, tá bom? Ai, você não está vivendo num mundo de... Não tô vivendo num mundo de quimera, não. Você está ajudando o seu filho e a sua filha a serem pessoas respeitosas e a saberem lidar com os seus impulsos e os seus sentimentos, entendeu? Então, é preciso que a gente consiga falar para os adolescentes, você vai sentir isso. Você vai sentir esse desejo de entrega. É normal que você sinta isso. Só que você não pode se entregar completamente para todas as pessoas. Você tem que pensar nas consequências. Tem que pensar nas consequências que isso vai trazer. Então, é isso que a gente estava falando lá, que também cortou um pouquinho os stories, que eu estava falando disso. Então, o ser humano é aquela pessoa que, diferente de um animal, ele é capaz de agir contrariamente aos seus impulsos. Isso é propriamente humano. Então, antes que a gente falava, eu tô com sono, mas isso não significa que eu vou dormir. Então, quantas vezes eu tô com sono e eu não posso dormir? Porque eu tenho que cuidar de uma criança, porque eu tenho que ajudar uma pessoa, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso acordar pra, enfim, fazer uma série de coisas, né? Ou então, quantas vezes que eu tô com fome e eu não como? Porque eu preciso atender uma pessoa que tá doente, ou então porque eu preciso trabalhar. Ontem, por exemplo, foi um dia assim, que eu fui trabalhar, eu fui gravar, e aí eu falei, caramba, não vou almoçar, porque se eu almoçar não vai dar tempo de eu pegar as crianças na escola. Enfim, eu queria não ter almoçado? Não, eu queria ter sentado, comido, almoçado e tal, mas assim, não era possível, porque eu tinha responsabilidade com os meus filhos, eu não podia comer naquela hora, tá? Então, assim, se eu comesse, eu não ia conseguir buscá-los na escola, e era meu dever estar lá, tá bom? Enfim, quantas e quantas coisas que a gente, enfim, tem vontade de falar uma coisa e a gente não fala, né? Tem vontade de... a gente tá de mau humor e a gente se irrita e a gente, na verdade, sorri para as pessoas, né? Ou então que a gente teria vontade de ficar com a perna para cima, de preguiça, e a gente não faz isso porque a gente tem que trabalhar, e a gente tem que entregar as coisas. Isso é propriamente humano. Os animais, eles não agem assim. Eles estão com fome, eles vão lá e comem. Estão com sede, eles vão lá e bebem. Eles estão com desejo sexual, eles vão lá e têm relação sexual. Com o ser humano não é assim. Então não significa que a gente sente alguma coisa que a gente de fato vai fazer. Então, de fato, o ato sexual, eles têm que estar orientado para uma coisa. Então é isso que a gente precisa
que a gente precisa conseguir ensinar aos nossos filhos, entende? Meu filho, eu sei, ou meu filho, minha filha, tô falando meu filho porque meus filhos são todos meninos, você vai sentir uma série de coisas, né? Mas você precisa conseguir lidar com esses impulsos. E isso não se ensina na adolescência, isso se ensina ao longo de toda uma vida, né? Ensinando a criança a comer aquilo que ela não gosta, ensinando ela a acordar na hora, ensinando ela a estudar bem, ensinando ela, quando na hora que o irmão faz uma coisa que ela não gosta, ela vai lá e não devolve na mesma moeda, né? E ela vai lá e escuta o lado do irmão e segura o seu impulso. Enfim, na hora que chega um amigo e ela quer empurrar o amigo, ela quer pegar o brinquedo do amigo, ela não vai fazer isso, porque o brinquedo não é dela, é de outra pessoa. Então, quando você está educando o seu filho, falando não, dizendo esse é o certo, esse é o errado, colocando as balizas, você está, na verdade, ou seja, você vai estar forjando esse caráter, formando uma pessoa para que uma pessoa consiga se relacionar com outra pessoa, entendendo que ela é algo individual, que vai estar se relacionando com um outro ser individual e que a liberdade dela está totalmente relacionada com a liberdade do outro e que ela precisa ter responsabilidade nos seus atos. Entende? Então imagina se as pessoas namorassem assim, namorassem com essa visão, namorassem sabendo o que é o amor humano, quais são as notas do amor humano, o que é desejável, para que assim consigam assumir um compromisso. Olha que maravilha. Agora, se coloca o ato sexual na frente de todas essas coisas, tanto o menino quanto a menina, eles ficam obnubilados. Eles só conseguem resolver todos os seus problemas com o ato sexual. Ou seja, o que passa a importar é se um e outro se dão bem na cama. Jesus Cristo. É muito complexo isso, gente. Imagina, quando você casa, sério, a relação sexual, ela é algo importante, mas ela é uma parte que é pequena dentro de todo o processo. Se você não casa com uma pessoa de caráter, se você não casa, imagina as mulheres passando pelo puerpério. Gente, a gente precisa, do nosso lado, de um cara que ele seja capaz de ser continente enquanto a gente não puder ter relação sexual, porque a gente tá com um bebezinho pequeno, porque a gente acabou de ter parto. Só que se você educa esse cara, educa bem entre aspas, de que o que importa é vocês se relacionarem sexualmente, ele não vai conseguir olhar pra você sem o viés sexual, porque no final das contas, toda vez que ele tinha vontade, ele ia lá e fazia alguma coisa. Ou ele fazia sozinho, ou ele fazia com a namorada, né? E, assim, ou seja, ele não tem a mínima ideia de o que ele faz se ele está sentindo algo e a pessoa que, teoricamente, ele ama e que ele se comprometeu em dar a vida quando eles casaram, está com alguma questão, ou porque está no puerpério, ou porque está doente, ou porque está depressiva, ou porque, enfim, está trabalhando demais, ou porque, enfim, porque ele só sabe se relacionar com ela dessa forma. Então, não dá para ser assim. E aí, quantas e quantas pessoas namoram nessa circunstância porque já vivem uma vida matrimonial, ou seja, em que há o ato sexual, e daí vivem nisso. E quantas pessoas arrastam isso para um noivado porque elas de alguma maneira se pressionam, ficam de alguma maneira elas se sentem pressionadas porque a gente intui, deseja que aquilo seja para sempre, porque é óbvio, a gente está totalmente envolvido naquela intimidade, a gente está dando tudo de nós naquela intimidade. Então a gente deseja que isso se perpetue pelo tempo. Só que aí você fica com uma dificuldade de perceber as outras coisas necessárias para você decidir se você quer ficar com essa pessoa para sempre. Porque você não consegue perceber, de fato, as características do caráter dessa pessoa. Você não consegue identificar o mau caráter que existe naquela pessoa, porque você está envolvida sexualmente com essa pessoa. E aí, quantas e quantas pessoas ficam nessa situação, se casam, e daí, é óbvio, no casamento, a relação sexual, ela ganha um novo lugar,
diferente daquele onde ela estava colocada, diferente do lugar que ela ocupava, porque agora é conta para pagar, são coisas que vocês precisam decidir juntos, é uma casa que vocês precisam tocar, né? É uma vida que vocês precisam dar a essa casa, é roupa que tem que lavar, roupa que tem que passar, uma série de coisas que precisa resolver, é trabalho de um e de outro, como é que vai decidir uma coisa e outra, questão financeira, uma série de coisas. E ele fala, caramba, eu achei que casar fosse só ter aquela vida de namorado para sempre. Não é assim. É uma coisa muito diferente. E aí é que você começa a perceber quem é essa pessoa que está do seu lado, né? E daí o negócio complica demais, porque aí quantas pessoas vocês veem acontecendo isso? Namora, noiva, porque na verdade no final já tá casado, porque tá tendo uma vida matrimonial, juntou os trapos, ai meu Deus, não era isso, não era essa pessoa que eu queria ficar pro resto da vida, eu estou casada com uma pessoa que eu não conheço, meu Deus, que coisa estranha. E aí o que acontece? Separa, né? Porque de fato casou com uma pessoa e aí vai casar de novo, vai começar a namorar de novo, vai acontecer o mesmo processo. E aí são pessoas que de fato vão namorando e casando com pessoas que elas não conhecem, porque elas colocaram a carroça na frente dos bois. Imagina isso na cabeça de um adolescente, né? Ou seja, que todo o aspecto de fato, ainda mais, gente, com as meninas, então, puxa vida, o quanto essa questão, podem espernear o quanto quiserem, mas de fato o quanto que essa questão da relação sexual é importante para a mulher, para o homem também é, óbvio que é, mas invariavelmente a gente sente muito isso, né? A gente sente muito o fato de, tipo, o cara não ligar de novo no dia seguinte, sabe? É tipo, caramba, eu me sinto usada. O cara não... Caras, assim, eles não se sentem usados por uma mulher, minha gente. É assim, entende? Isso não é cultural, isso é assim, entende? Pra gente é muito mais comprometedor, digamos assim, né? Enfim, então... ensinar tudo isso para as nossas filhas e para os nossos filhos, para que os meninos consigam respeitar as meninas e as meninas consigam também respeitar os meninos, é realmente assim de extrema importância e vai diminuir a chance de problemas matrimoniais futuros. Quantas e quantas pessoas estão casadas e falam, ai meu Deus, eu tô casada com uma pessoa e eu não conhecia que pessoa era essa. Só que se você escuta a história, você fala, oh meu Deus, estava tudo escrito no namoro, estava tudo lá. Só que ela não foi capaz de perceber, porque ela estava envolvida afetivamente de forma rasa, que era só na atração física, entende? Daí o negócio realmente complica. Pois é, né? Não fiz Uber hoje. Aliás, deixei meus filhos na escola, porque eu nem fui pegar, né? Porque não...